Olá, muito bom dia, queridos irmãos, boa tarde, que Deus abençoe você e sua família, é uma alegria muito grande falar com vocês. Este é o canal O Reino em Pauta e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, todos aqueles que têm cooperado conosco, compartilhando os nossos vídeos, também se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando seu like, seu comentário. Queridos, muito obrigado. O propósito desse canal é levar a palavra de Deus, a palavra do reino, mais longe. Na manhã desse dia, queridos, eu quero falar, o sentimento de Deus é o seguinte, o tema é o tempo, um tempo para ver e ouvir a voz de Deus. Um tempo para ver e ouvir a voz de Deus. Nesses últimos dias, Deus tem nos chamado muito forte, queridos, a dar uma parada para ouvir a voz do Senhor. O texto que eu quero ler está em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 9, que diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Quando estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê e envia a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como latão reluzente, também bronze numa fornalha ardente. Sua voz era como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Meus amados e queridos irmãos, olha, um tempo para ouvir a voz poderosa de Deus. É interessante, se formos analisar, João estava exilado na ilha chamada Patmos. Esse era o tempo na vida de João para ele ouvir a voz de Deus. Vamos pensar um pouquinho. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus e ficamos buscando uma hora para ouvir a voz de Deus, né? Buscando um tempo, naturalmente preparamos um tempo. Então pensamos assim: eu vou ouvir a voz de Deus, porque eu vou dobrar o meu joelho agora e vou ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós dobramos os joelhos e não ouvimos a voz de Deus. Outras vezes nós falamos: eu vou levantar as minhas mãos, vou adorar e vou ouvir a voz de Deus. E muitas vezes passa aquele momento de adoração e nós não ouvimos a voz de Deus. Observe comigo, João estava exilado. João estava em sofrimento. João estava sem nenhuma expectativa de liberdade. João estava passando por grandes provações e esse foi o tempo que Deus falou com ele. Queridos, que coisa tremenda, né? Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso e Ele está pronto a falar, pronto a ministrar, pronto a se revelar, pronto a fazer, aleluia. Quem sabe o tempo de Deus na sua vida é agora. Quem sabe o tempo em que Deus está te chamando para parar e ouvir a voz dele é agora. E então, queridos, o que a Bíblia está falando? João disse assim: então Deus, né? No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você está vendo e envie às 7 igrejas. E aqui o Senhor citou o nome das 7 igrejas, amados irmãos, ali da Ásia Menor. É interessante, queridos. E João, ao ouvir isso, o que ele fez? Qual foi a atitude de João, amados? Quando ouviu essa voz, foi parar. Parar é algo muito importante. A correria da vida, o desespero cotidiano, muitas vezes não deixa a gente parar. E nós corremos, e de dia, de noite corremos, trabalhamos, compramos, vendemos, ganhamos, meu Deus, quanta coisa! E não paramos para ouvir a voz de Deus.
esse item, parar, eu quero que você grife na sua cabeça. Pode ser que muitos de nós não estejamos tendo tempo para ouvir a voz de Deus, porque nós estamos usando o nosso tempo. Nós estamos correndo para lá, correndo para cá, então perdemos de ouvir a poderosa voz do Senhor. A Bíblia diz que João parou. João, irmãos, parou e não só ficou parado, voltou. Voltar é muito importante. Voltar é algo extraordinário. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Parar e voltar. Parar e correr para Deus. Deus está te chamando. Ele fala: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, eu te carregarei. Eu vou aliviar você, mas venha a mim. Você precisa vir a mim. Irmãos, correr para Deus, caminhar, voltar é necessário. João ia caminhando, ouvia a voz de Deus, ele parou e voltou. Ele mudou a rota. Muitas vezes nós estamos andando na nossa rota há um mês, há 2, há 3, há um ano, há 2, queridos, e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Estamos passando por grandes sofrimentos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Passamos uma noite em lágrimas, irmãos, 1 mês, 2, 3 em depressão e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Uma pessoa em depressão não consegue ouvir a voz de Deus. Ela não consegue ouvir nada, ela não quer ouvir nada. Mas Deus tem um tempo para falar com você. Na manhã desse dia Deus está falando: eu quero falar com você, eu quero ministrar o seu coração, eu quero abençoar você, eu quero tocar em você, e nesse dia eu quero marcar você. Irmão, João estava na ilha de Patmos, como eu falei, e agora ele recebe a voz de Deus, e ele para, e ele volta, aleluia, e quando ele volta, queridos, acontece uma coisa tremenda. Sabe o que aconteceu quando ele voltou? Ele teve uma visão. Então o tempo, amados irmãos, é de parar e de ver. Tá ligado? Quando eu paro, ouvindo a voz do Senhor, eu vejo. Percebe? O que é ter visão? Primeiro, parar é dar ouvidos à voz, tá? E depois ter uma visão. A voz de Deus gera uma visão. Se você ouvir a voz de Deus, ela vai gerar uma visão dentro de você. João parou, voltou, ouviu a voz de Deus e teve uma visão. Agora, é interessante observar que visão ele teve. Qual é a visão que ele viu? Né? Ele viu 7 candelabros de ouro. Por que a Bíblia faz questão de citar que o candelabro era de ouro? João, queridos, ele viu a igreja. O candelabro representa a igreja. Na sua constituição, o candelabro é feito de uma peça só. Interessante, né? E ele, então, é de ouro. O ouro representa a natureza de Deus. A igreja, irmãos, ela é um instrumento de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E agora, então, João vê os 7 candelabros de ouro, irmãos. Ele viu a igreja. O que eu quero destacar para você nesta reflexão é que quando você para ouvir a voz de Deus, quando você volta para Deus, você vê. Você vê quem? Você vê a própria igreja. Mas quem é a igreja? Eu posso inferir que a igreja é você. Então você começa a ver você começa a conhecer você começa a ter, irmãos, um encontro real com Deus, com a palavra de Deus, e a sua vida começa a mudar e transformar. A transformação na nossa vida vem mediante a visão. A partir do momento que você vê algo, irmãos, aquilo fica muito claro dentro de você. E quando você vê a igreja de Deus, você está vendo você, aleluia. E então você começa, amados irmãos, a ter ali um mover de Deus dentro de você, e a igreja começa a ser revelada de forma extraordinária. É isso que aconteceu com João. João, ele viu a igreja. João recebeu ali o grande encargo de ver a igreja. Irmãos, e a vida de João nunca mais foi a mesma depois que ele viu a igreja. Uma coisa, irmãos, é conhecer a igreja. Uma coisa é ir à igreja, entre parênteses. Outra coisa, amados irmãos, é ser pastor de uma denominação, de uma igreja, sei lá. Irmãos, outra coisa é ver a igreja. Eu preciso ver a igreja. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. E eu preciso ver, compreender, entender, buscar, viver. É uma realidade profunda, gloriosa, tremenda. E aqui diz que João voltou e viu 7 candelabros de ouro. E entre os 7 candelabros de ouro estava o quê? Estava Deus, estava a presença de Cristo, estava o Filho do Homem.
estava o Senhor. E quando João viu, irmãos, o Senhor entre os 7 candelabros de ouro, ele começou a ver as suas vestes, ele começou a ver, amados irmãos, o seu cabelo, ele começou a ver os seus pés, ele viu tudo. E a Bíblia diz que quando ele viu, foi tão forte o impacto que João caiu por terra, caiu como morto, porque a visão foi muito profunda. Irmãos, podemos interpretar, quando nós temos a visão da igreja, né? Aqui diz que João caiu como morto. Quando eu vejo a igreja, irmãos, tudo que é meu, meus conceitos, meus pensamentos, minhas verdades, meus achismos, eles começam a morrer, a cair por terra. E Paulo, em suas epístolas, ele disse: eu morro todos os dias. O que eu preciso é morrer para viver. Queridos, vamos parar um pouquinho? Deus está chamando você para parar um pouquinho. Pare um pouquinho. Pare só um pouco e veja a visão da igreja. Veja a presença de Deus na igreja. Veja o Espírito de Deus na igreja. Veja a glória de Deus na igreja. Sinta a glória de Deus na igreja. Aleluia! Neste momento, queridos, com essa palavra, eu quero que você entenda o que Deus está falando. Um tempo para ver e ouvir a voz de Deus. E o tempo é agora. O Senhor está chamando eu e você para ouvir. Preste atenção e receba o que Deus tem para você nesse dia. Receba a porção, ganhe visão, ganhe, busque. Amados irmãos, o reino de Deus precisa avançar. E o instrumento do avançar do reino é você. Então receba esta oração da fé. Grande Deus, obrigado pelos santos do Senhor, obrigado por aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Deus sustenta cada um, Deus ministra a cada um, Deus abençoe a cada um. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe você, Deus abençoe muito, muito, muito a nossa querida irmã Cida aqui de Sorocaba, pois nessa semana, poucos dias atrás, o Senhor levou o nosso querido pastor Fernando Izique, que é saudoso, amado do nosso coração, e nós deixamos aqui um beijo, um abraço para a nossa querida irmã Cida e para o Joãozinho, e dizer que todos nós estamos juntos com você, somos um na visão de Deus, no reino de Deus. Beijo para todos vocês, queridos, e até amanhã.